Ela só queria garantir o gás da semana. Não pediu vale nem almoço, só uma chance de trabalhar. E, se possível, que ninguém notasse que trouxe a filha pequena junto. Mas naquele apartamento de luxo no 22º andar da rua Jesuíno Arruda, no Itaim Bibi, o que parecia mais um dia de faxina comum virou um daqueles momentos que ninguém esquece. Cláudia Santana não sabia, mas estava prestes a entrar na vida de um homem que já não acreditava em mais nada. Viúvo, recluso e congelado pelo luto, Eduardo Bastos era conhecido entre os funcionários como o homem que gela até a alma. Desde que perdeu a esposa, grávida de 8 meses, num acidente na Marginal Pinheiros, ele não permitiu mais que nada, nem ninguém, o tocasse. O silêncio era seu único refúgio, a tristeza, sua companhia diária, e a frieza, sua proteção. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Cláudia estava acostumada a passar invisível, subia pelas escadas de serviço, limpava sem fazer barulho, saía sem ser notada. Mas naquele dia, tudo fugiu do script. A creche do Jardim São Luís havia fechado por falta de professores, e ela não teve outra escolha a não ser levar Isadora, sua filha de 5 anos, junto. A menina era elétrica, falante, cheia de imaginação. Levava na mochila um pacote de bolacha plugados, sabor brigadeiro, um brinquedo de plástico quebrado e um par de luvas de borracha tamanho P, que usava para ajudar a mãe. Enquanto Cláudia esfregava o chão da cozinha, Isadora caminhou curiosa até a sala. Eduardo, como sempre, estava sentado no sofá, fones no ouvido, mergulhado em gráficos e planilhas. Isadora parou na frente dele e disse a frase mais desarmante que alguém poderia ouvir naquele apartamento congelado. "Moço, quer um biscoito? Minha mãe disse que dividir é ser educado." E foi aí que o inesperado aconteceu. Eduardo tirou os fones, olhou para ela e disse: "Obrigado." Cláudia congelou. Assistiu à cena da cozinha, com o pano de chão ainda na mão e o coração disparado. O homem que, segundo boatos, nunca respondia nem bom dia, havia acabado de aceitar um biscoito mordido da filha dela. Um biscoito de brigadeiro, daqueles baratos que ela comprava na promoção da mercearia do bairro. Na hora, sua mente correu. Será que ele ia reclamar depois? Será que interpretaria como falta de respeito? Será que iriam descontar do pagamento ou, pior, bani-la do grupo de diaristas que indicava os serviços no WhatsApp? Sem pensar 2 vezes, ela pegou o celular do bolso e mandou um áudio tremido para a irmã. "Mana, a Isa ofereceu bolacha pro patrão. Tô tremendo. Se ele surtar, tô ferrada." Do outro lado, a irmã respondeu apenas com um emoji de mãos em oração. A faxina, que começou como mais um dia de luta, agora tinha virado um território de tensão emocional. Mas Eduardo não disse mais nada. Apenas voltou a olhar para a menina, enquanto mastigava lentamente o pedaço do biscoito. E por um segundo, algo nele pareceu humano. Na semana seguinte, Cláudia foi chamada de novo. Outro cliente havia cancelado e o síndico do prédio, sempre rígido com indicações, autorizou sua volta. Ela foi apreensiva, tentando deixar Isadora com uma vizinha, mas sem sucesso. A menina foi junto mais uma vez, e dessa vez levou 2 pacotes de biscoito. "Vai que ele pede outro, né, mãe?" disse com um sorriso sapeca. Cláudia sorriu amarelo, sem saber se achava fofo ou desastroso. Mas, para sua surpresa, ao entrarem no apartamento, Eduardo não reclamou. Na verdade, perguntou: "Cadê a Isa?" Foi aí que tudo começou a mudar. Aos poucos, ele passou a aparecer mais vezes na sala, a tirar os fones com mais frequência, a escutar as histórias da menina. Isadora falava sem parar, sobre o gato do vizinho, sobre um desenho da TV Cultura, sobre como achava que gente rica morava em nuvem. E Eduardo, ele ouvia e sorria. Pela primeira vez em anos, aquele apartamento que cheirava a luto começou a cheirar a vida. Cláudia, entanto, não se deixava levar com facilidade. Ela já havia visto muita gente rica ser gentil num dia e cruel no outro. Sabia que no mundo deles, o sorriso podia durar menos que o café.
Mas algo em Eduardo era diferente. Ele não era simpático, não fazia elogios nem piadas, só ouvia. E quando Isadora falava, ele parava tudo. Fechava o notebook, tirava os fones e ficava ali, presente, como se estivesse tentando decifrar uma língua que tinha esquecido. E a menina, do jeito mais natural do mundo, foi entrando na rotina dele. Um dia pediu um copo d'água, no outro mostrou um desenho. No terceiro, perguntou se podia sentar no tapete da sala porque era mais fofo do que o da casa dela. Eduardo apenas assentia, e quando Cláudia tentava interromper, ele cortava com um gesto calmo da mão. Pode deixar, ela tá bem. A cada faxina, o clima ficava menos pesado. Até a música ambiente, antes inexistente, voltou a tocar na casa. Isadora chamava isso de casa feliz. Foi depois da terceira faxina que Eduardo fez o convite. Esperou Cláudia terminar o serviço, olhou nos olhos dela com uma seriedade que mais parecia proposta de negócio e disse: "Vocês podem passar um fim de semana em um flat que eu tenho em Campos do Jordão. É tranquilo, tem lareira, tem brinquedo. Achei que a Isa ia gostar." Cláudia arregalou os olhos, achou estranho. Imediatamente desconfiou. Na zona sul de São Paulo, esse tipo de oferta costumava vir com segundas intenções. Ela recusou, educada, mas firme. "Agradeço, seu Eduardo, mas não é necessário." Ele não insistiu. Apenas respondeu: "É só um agradecimento. A casa é de vocês por 3 dias. Ninguém vai junto. Eu mesmo não uso." E ali havia uma pausa. Não um charme, não uma promessa. Era só verdade. No domingo à noite, depois de conversar com a irmã, com a vizinha e até com a dona da mercearia, Cláudia decidiu aceitar, por Isadora, pela chance de ver a filha em um lugar que não tivesse goteira nem barulho de tiro à noite. O flat em Campos do Jordão era pequeno, mas aconchegante. Tapete felpudo, cheiro de pinho, brinquedos de madeira e uma vista que parecia de cartão postal. Cláudia não sabia como reagir. Andava pelos cômodos com cuidado, como quem pisa em solo alheio. Isadora, por outro lado, se jogou no sofá, abriu os braços e gritou: "Mãe, aqui parece casa de desenho animado." Cláudia sorriu pela primeira vez em dias. Na mesinha de cabeceira havia uma cartinha dobrada com delicadeza. O papel tinha a logo discreta da Conformax no canto. A letra era firme, sem floreios. A mensagem dizia: "Isadora me ensinou mais em 3 semanas do que anos de terapia. Obrigado por me lembrar que ainda existe vida além do Excel." Cláudia sentou na beira da cama e leu de novo, e mais uma vez. Sentiu o ar pesar no peito. Eduardo não parecia alguém que falava por falar. E aquilo era gratidão verdadeira. Pela primeira vez, ela sentiu que alguém estava vendo sua filha com os mesmos olhos que ela. Quando voltaram para São Paulo, algo havia mudado. Não no jeito de Eduardo. Ele continuava calado, direto, quase robótico, mas agora perguntava pela Isa antes mesmo de tirar os sapatos. Um dia, ela não foi por estar gripada. Ele demorou segundos para perceber. "Ela tá bem?" perguntou, franzindo a testa. Cláudia confirmou, surpresa com a reação. Nos dias seguintes, ele começou a sugerir pequenos gestos, livros infantis deixados em cima da mesa, um cobertor macio no canto da sala, lápis de cor novos no armário da cozinha. Isadora, esperta como era, logo notou. "O moço comprou isso para mim, né, mãe?" Cláudia desviava. Dizia que talvez fosse da faxina passada. Mas ela sabia, e aquilo começava a inquietá-la. Porque por mais que fosse grata, por mais que Eduardo estivesse sendo gentil, ela não podia se dar ao luxo de confundir gentileza com promessa. Já tinham confundido com ela antes. Já tinham usado o "só quero ajudar" como isca. E ela, agora, tinha uma filha. Não podia mais cair. Mesmo com os pés atrás, Cláudia não podia negar. Algo em Eduardo havia mudado. Ele, que antes não olhava nos olhos de ninguém, agora descia para a portaria com frequência só para ver Isadora chegar. A menina corria até ele, abraçava suas pernas e dizia: "Oi, tio Dudu", como se ele fosse parte da família. Eduardo, em silêncio, colocava a mão em sua cabeça e sorria. Cláudia observava de longe.
dividida entre o medo e a ternura. Em casa, à noite, deitava e repassava tudo mentalmente. Era só gentileza? Era carência? Tentando se curar em contato com a energia de uma criança? Ou era algo mais? Não sabia, mas sabia que precisava manter os pés no chão. Só que mesmo tentando se proteger, não conseguia ignorar o fato de que Eduardo já fazia parte da rotina de sua filha. E mais ainda, da dela também. Às vezes, ele perguntava como estava o Jardim São Luís, como andava a chuva por lá, se ela tinha conseguido resolver o problema com a conta de luz. Ele ouvia, e isso era raro. Foi numa tarde de sexta-feira, logo após Cláudia terminar de passar pano no corredor, que Eduardo apareceu na porta com uma pasta de couro na mão e um olhar diferente. Mais leve, quase humano. Chamou Cláudia até a varanda. Disse que queria conversar, sem pressa. Ela ficou desconfiada, mas foi. Sentaram lado a lado, olhando para o céu encoberto por nuvens cinzas. Eduardo respirou fundo e começou a falar. Contou sobre Juliana, sua esposa, sobre o dia do acidente na Marginal Pinheiros, sobre o nome da filha, que nunca nasceu, Isadora. E ali, naquele momento, Cláudia entendeu tudo. A obsessão dele por silêncio, a rigidez com horários, o jeito quase mecânico de viver. Era tudo luto, era tudo dor engarrafada por anos. Eduardo baixou os olhos, tocou no braço dela com delicadeza e disse: "Quando a sua filha me ofereceu aquele biscoito, eu derreti por dentro, literalmente. Era como se a minha estivesse ali." Cláudia não conseguiu segurar. Chorou, sem vergonha, sem disfarce. Chorou por ele, por ela, por tudo. Seguiram aquela conversa na varanda. Cláudia passou a olhar para Eduardo com outros olhos. Não como um homem rico, inalcançável, mas como alguém em reconstrução. Um homem que já teve tudo e perdeu o que mais importava. E Isadora, sem saber de nada, continuava sendo o elo invisível que conectava os dois mundos. Corria pelo apartamento, desenhava corações para tio Dudu, deixava recadinhos como "Você é legal", escritos com canetinha. Eduardo colava todos na geladeira, como se fossem medalhas. Um dia, ela levou uma flor murcha, colhida da calçada. Ele colocou num copo com água. "Ela é especial", disse. Cláudia observava tudo com um nó na garganta. Aquela criança tão viva, tão generosa, estava quebrando um luto que ninguém ousava tocar. E ela sabia que aquilo tinha um preço, porque toda cura vem com risco, e o medo dela agora era um só. Até onde isso iria? Até onde ela deveria permitir? A resposta veio numa manhã chuvosa de terça-feira. Eduardo a chamou na saída da faxina. Ofereceu uma carona até o metrô. Cláudia hesitou, mas aceitou. No banco do passageiro, ele falou devagar, como quem ensaiou cada palavra. Contou que conhecia uma escola na Vila Madalena, chamada Oswald de Andrade. Progressista, respeitosa, com foco em desenvolvimento humano. Disse que queria oferecer uma bolsa para Isadora estudar lá. "Eu não tenho filhos, Cláudia, mas talvez eu possa ajudar alguém que me lembre que ainda existe vida." Ela travou, agradeceu, mas não respondeu. Durante o trajeto o silêncio foi mais alto que qualquer buzina. Ao sair do carro, ela apenas disse: "Preciso pensar. Não quero favor. Nem quero criar esperanças erradas." Eduardo assentiu. Não insistiu. Apenas disse: "Eu entendo." Mas quando ela fechou a porta do carro e viu o reflexo dele pelo vidro, percebeu. Ele estava mais nervoso do que ela. Durante a semana, Cláudia mal conseguiu dormir. A ideia da escola, da bolsa, daquele talvez dito por Eduardo, martelava sua cabeça como uma chuva insistente no telhado de zinco da sua casa. Ela sabia que era uma chance de ouro para a filha, algo que jamais conseguiria pagar sozinha, nem em 10 anos de faxinas diárias, mas também sabia o que aquilo podia significar. Não queria que Isadora se acostumasse com luxos temporários, nem com pessoas que talvez não estivessem ali para sempre. Já tinha visto isso acontecer. Gente boa que sumia, promessas que viravam silêncio. Ainda assim, naquela noite, enquanto observava a filha dormir abraçada a um ursinho de pelúcia doado por uma vizinha, algo dentro dela quebrou. Não era orgulho, era medo.
Medo de negar uma oportunidade só porque a vida lhe ensinou a esperar sempre o pior. E se, dessa vez, fosse diferente? Na semana seguinte, ela apareceu para a faxina como sempre. Roupa simples, cabelo preso, rosto cansado. Mas havia algo diferente no olhar. Quando Eduardo a encontrou no corredor, ela falou antes que ele perguntasse: aceito a bolsa, pela minha filha, mas com uma condição. Não quero favor. Não quero dívida. Nem quero ilusão. Ele respirou fundo, como quem absorve um golpe ou um alívio. Você não me deve nada. E eu não espero nada. Só quero fazer parte, de algum jeito. Cláudia assentiu. E naquele gesto silencioso, selaram um acordo mais profundo do que qualquer contrato da Conformax. A partir dali, algo novo nascia. Não um romance, nem uma promessa, mas um vínculo de reconstrução. De dois mundos quebrados tentando, sem pressa, se permitir de novo. Ela por sobrevivência, redenção. Ele por... O primeiro dia de aula na escola Oswald de Andrade chegou rápido. Era uma manhã fria, de céu nublado e calçada molhada. Mas dentro do coração de Cláudia, o sol brilhava tímido. Ela vestiu Isadora com um uniforme novo, uma calça azul marinho e camiseta branca, e prendeu o cabelo da filha com uma presilha florida que guardava para dias especiais. A menina estava empolgada, mas sentia um friozinho na barriga. Mãe, será que eles vão gostar de mim lá? Cláudia se ajoelhou, olhou nos olhos dela e respondeu: você só precisa ser você, e isso já é muito. No portão da escola, enquanto outras crianças chegavam em carros importados, Eduardo apareceu de forma discreta. Camisa de linho, semblante calmo, mas com os olhos visivelmente emocionados. Isadora correu até ele e perguntou, como quem já considerava aquele homem parte da própria história: você vai vir me buscar, né, tio Dudu? Ele sorriu, engoliu seco e respondeu: claro que sim. Aquela cena ficou marcada na memória de Cláudia como um retrato não fotografado, mas eterno. Viu a filha entrar pelos portões da escola com passos leves e mochila colorida, e ao lado, um homem que até poucos meses atrás mal conseguia dizer bom dia para o porteiro. Ali estavam os dois, sua filha e o viúvo que congelava almas, unidos por um gesto inocente, por um biscoito brigadeiro partido ao meio e uma palavra dita sem segundas intenções. Obrigado. Na volta para casa, Cláudia caminhou devagar pelas ruas da Vila Madalena. Sentia o peso da vida um pouco mais leve. Não sabia o que o futuro reservava. Ainda tinha contas para pagar, turnos duplos para enfrentar e a mesma casa de 2 cômodos para voltar. Mas agora tinha também esperança, não por causa do dinheiro, mas por causa da possibilidade. A possibilidade de que, mesmo nas rotinas mais duras, um gesto puro pode abrir frestas de luz. E às vezes é só isso que a gente precisa para seguir em frente. Uma fresta. E alguém que escolha ficar. Nas semanas seguintes, Eduardo começou a surgir com mais frequência no cotidiano de Cláudia e Isadora, mas de forma discreta, quase tímida. Às vezes deixava livros infantis com bilhetes carinhosos. Outras vezes mandava um Uber pago quando sabia que a chuva estava forte na Zona Sul. Nunca invadia, nunca exigia, só cuidava. Cláudia percebia, mas não comentava. Sabia reconhecer a diferença entre controle e presença, e a dele era suave, quase imperceptível. No fundo, ela também havia mudado. Começou a arrumar os cabelos com mais capricho antes de ir ao trabalho. Escolhia brincos pequenos, mas bonitos. Nada demais. Só pequenos gestos de quem, depois de muito tempo, voltou a se enxergar no espelho. O silêncio de Eduardo deixava espaço para ela respirar. E a alegria de Isadora fazia eco nas paredes daquele apartamento que antes parecia um mausoléu. Era como se os três, cada um à sua maneira, estivessem reconstruindo partes perdidas de si mesmos. Mas como toda transformação verdadeira, também vieram os momentos de dúvida. Numa noite qualquer, depois de um dia exaustivo de trabalho, Cláudia recebeu uma mensagem de voz da irmã. Cuidado, mana. Você tá mexendo com gente rica. Esses caras ajudam hoje, mas somem amanhã. Cláudia ouviu em silêncio. Respirou fundo.
não respondeu, porque uma parte dela sabia que a irmã não falava por mal, falava por trauma, por tantas histórias mal contadas, por tantas promessas que viraram ausência. Naquela noite, ela se sentou ao lado da filha na cama, assistiu um episódio antigo de Castelo Rá-Tim-Bum e chorou baixinho, tentando não fazer barulho. Não era tristeza, era medo, medo de estar se permitindo sentir de novo, de acreditar de novo. E se tudo desmoronasse? E se Eduardo sumisse de repente como tantos outros? Mas enquanto pensava isso, Isadora encostou a cabeça em seu ombro e sussurrou: "Você é a melhor mãe do mundo." Naquele momento, Cláudia lembrou por que ainda valia a pena tentar. No sábado seguinte, Eduardo fez algo inesperado. Enviou uma mensagem para Cláudia pela manhã. "Se vocês não tiverem planos hoje, posso levar a Isa ao parque do Ibirapuera, só nós dois. Prometo entregar inteira e alimentada." Cláudia leu e releu. A mão tremia. Era um convite simples, mas carregado de significado. Ele queria passar tempo com sua filha. Sozinho. Ela hesitou, pensou em recusar. Mas depois olhou para Isadora, que dançava na sala com um vestido florido e os pés descalços, e perguntou: "Filha, você quer ir passear com o tio Dudu hoje?" Os olhos da menina brilharam. "Quero sim, mãe. Ele sabe onde tem pipoca doce?" Cláudia sorriu com tristeza e esperança ao mesmo tempo. Ela não sabia se era certo, mas decidiu confiar. Não por ingenuidade, mas porque, às vezes, é preciso dar um voto de fé. E naquela tarde, quando Eduardo voltou com Isadora no colo, sujos de sorvete e com uma sacola de pipoca quase vazia, Cláudia entendeu. Ele não estava brincando. Depois daquele sábado, Eduardo passou a visitar o Jardim São Luís com frequência. Ia buscar Isadora na escola quando Cláudia não podia. Chegava de forma simples, sem seguranças, sem carro de luxo, dirigindo o próprio veículo. Cumprimentava os vizinhos, ouvia as histórias da dona do mercadinho, comprava pão na padaria da esquina. Aos poucos, foi se tornando parte daquele universo que ele jamais imaginou pisar. E, surpreendentemente, parecia à vontade ali. Um dia, sentou na calçada com Isadora e outras crianças, riscando desenhos no chão com giz colorido. Cláudia, ao sair do banheiro, viu a cena da janela. Ele estava ali, rindo, sujo de giz, falando sobre dinossauros com a mesma seriedade com que falava de investimentos. Ela colocou a mão na boca e respirou fundo, porque naquele momento entendeu. Eduardo não era mais o mesmo, e talvez ela também não fosse. Mas mesmo assim, por mais bonito que fosse aquilo tudo, o medo persistia. Porque toda vez que algo bom acontecia, a vida dava um jeito de cobrar depois. E a cobrança veio, não da vida, mas da própria Cláudia. Certa noite, enquanto lavava a louça e ouvia Isadora rindo sozinha no quarto, provavelmente vendo vídeos no celular emprestado, sentiu um peso no peito que não sabia explicar, como se algo estivesse fora do lugar. Sentou na cama, olhou para o teto mofado e se perguntou: e se eu estiver me iludindo? Começou a pensar em tudo que já viveu. No ex-marido que sumiu depois de prometer um futuro melhor. Nos antigos patrões que diziam que ela era quase da família, mas mandaram embora sem nem avisar. Nos vizinhos que sumiram quando ela mais precisou. E então pensou em Eduardo, um homem com dinheiro, prestígio, liberdade. O que ele queria, afinal? Carência? Culpa? Amor? Será que ele mesmo sabia? E o pior, será que ela estava começando a gostar? Não só da companhia dele com a filha, mas da presença dele na vida delas. Sentiu um nó na garganta, porque se fosse isso mesmo, doeria muito mais se acabasse. No dia seguinte, Cláudia acordou decidida. Precisava conversar com Eduardo, deixar tudo claro, antes que o coração se envolvesse mais do que devia. Marcou com ele no próprio apartamento, depois da faxina. Isadora foi deixada com a vizinha. Só por hoje, disse Cláudia. Quando Eduardo abriu a porta, percebeu que algo estava diferente. O jeito dela andar, a firmeza no olhar, a respiração curta, sentaram na varanda como da última vez. O céu estava limpo, mas o clima era denso. Cláudia começou direto.
Eu preciso entender o que está acontecendo aqui, Eduardo. Não tô te cobrando nada, mas eu sou mãe. E eu não posso confundir gentileza com afeto, nem minha filha pode. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com a voz baixa, respondeu: Nem eu sei, Cláudia. Eu só sei que, quando a Isa chegou com aquele biscoito, foi como se alguém tivesse me acordado. Eu senti algo que achei que nunca mais fosse sentir, e agora eu só quero continuar sentindo isso, com vocês. As palavras de Eduardo ficaram ecoando na mente de Cláudia dias depois daquela conversa. Ela não respondeu na hora, apenas assentiu, levantou-se e disse que precisava ir, não por frieza, mas por autoproteção. Dentro do ônibus lotado que a levou de volta ao Jardim São Luís, Cláudia manteve os olhos fixos na janela, tentando não chorar. Não era fácil ouvir aquilo. Alguém dizendo que queria sentir com vocês, sem pressão, sem promessa, só presença. Era tudo o que ela sempre quis e tudo o que mais temia. Porque se ele fosse embora amanhã, a ausência dele doeria mais do que a presença de qualquer outro. E, mais uma vez, quem pagaria o preço seria Isadora. No fundo, ela sabia que ninguém aguenta viver em cima do muro por muito tempo. Em algum momento teria que decidir. Ou afastava Eduardo de vez, protegendo a si e a filha, ou se permitia viver, com todos os riscos que isso implicava. Só não sabia se estava pronta. A decisão veio de forma sutil, quase sem querer. Numa manhã de domingo, Cláudia estava estendendo roupas no varal quando ouviu Isadora conversando com o espelho do quarto. A menina brincava de entrevista. Segurava uma escova como microfone e dizia: Meu nome é Isadora Santana. Eu tenho 5 anos, estudo na Oswald e meu melhor amigo é o tio Dudu. Cláudia parou. Ficou imóvel. O vento batia nas roupas estendidas, mas dentro dela tudo estava quieto. Ali, naquele quarto simples, a resposta apareceu. Isadora já havia escolhido. Para ela, Eduardo não era um rico esquisito, nem um patrão generoso. Era família, era referência, era presença. E Cláudia sabia, não podia mais fugir disso. Mas também tinha um coração batendo forte. E uma filha que agora sorria com mais leveza. E então, pela primeira vez em muito tempo, ela disse a si mesma em voz alta, como uma promessa silenciosa: Eu vou deixar entrar. Depois daquele domingo, a relação entre eles começou a mudar de forma mais visível. Não em palavras, mas em gestos. Eduardo passou a buscar Isadora na escola 2 vezes por semana. Às sextas-feiras, deixava um bilhetinho dentro da lancheira com frases como: Bom final de semana, Isa! Ou lembre-se de sorrir, pequena gigante. Cláudia lia cada bilhete antes da filha, sorria sozinha, mas guardava a emoção no peito. Começou a notar também como os olhos de Eduardo buscavam os dela com mais frequência, como ele se demorava ao se despedir, como parecia querer dizer algo, mas sempre se calava. Ela entendia. Não era fácil para ele, assim como não era fácil para ela. 2 adultos marcados por perdas, desilusões e silêncios profundos. Mas era ali, naquele espaço, entre o que não se dizia, que um laço começava a se formar. Um laço que não dependia de status nem de passado, apenas de presença, de verdade e, principalmente, de escolha. Certa noite, após colocar Isadora para dormir, Cláudia recebeu uma ligação inesperada. Era Eduardo. Ele nunca ligava, sempre usava mensagens curtas, diretas, mas dessa vez a voz dele estava diferente. Havia algo urgente, mas contido. Cláudia, eu queria te pedir uma coisa diferente. Ela sentou na cama, o coração, pode falar. Do outro lado, um silêncio breve e então: Amanhã faz 7 anos que a Juliana morreu. Eu nunca consegui ir até o túmulo dela desde o enterro. Não consegui, mas queria tentar agora. E queria saber se vocês podem ir comigo. Cláudia segurou o telefone por alguns segundos. Sentiu um arrepio nas costas. Era um pedido íntimo, profundo, e não tinha a ver com romance. Era dor, era despedida. Era um homem tentando finalmente virar uma página. E por alguma razão, ele queria que elas estivessem lá. A gente vai sim, Eduardo. A gente vai com você, respondeu com a voz embargada.
No dia seguinte, o clima estava fechado, como se o céu soubesse o peso do que seria vivido. Eduardo chegou cedo ao Jardim São Luís, vestido com simplicidade, jeans escuro, suéter cinza e olhos que carregavam 7 anos de luto contido. Cláudia e Isadora já o aguardavam no portão. A menina segurava uma flor branca colhida no quintal da vizinha. "É para tia Juliana", disse. O trajeto até o cemitério foi silencioso, mas não desconfortável. Era como se os 3 respeitassem aquele momento com a reverência que ele exigia. Quando chegaram, Eduardo guiou o caminho até o túmulo. Parou diante da lápide. Ficou imóvel. O nome gravado ali parecia pesado demais para seus olhos. Então ajoelhou-se e chorou. Pela primeira vez em 7 anos, permitiu que as lágrimas corressem. Não disfarçou, não pediu desculpas, só chorou. E ao lado dele, Isadora colocou a flor sobre o mármore e disse: "Do tio Dudu agora, tá?" Cláudia não conteve. Chorou também. Por ele, por Juliana, por todos os silêncios que, enfim, estavam sendo quebrados. Na volta para casa, o clima era outro, leve, como se algo invisível tivesse sido deixado para trás naquele túmulo. Eduardo parecia mais calmo, mais presente. No carro, conversou com Isadora sobre música, perguntou se ela já sabia amarrar o tênis sozinha e até cantarolou uma melodia antiga que Juliana gostava. Cláudia observava em silêncio, sentada no banco ao lado, e sentia algo que não conseguia nomear. Não era amor no sentido romântico, ainda não, mas era um tipo de admiração profunda, quase sagrada, como se reconhecesse nele uma alma em reconstrução, assim como a dela. Quando chegaram ao bairro, Eduardo estacionou e virou-se para Cláudia. "Obrigado por hoje. Eu não teria conseguido sem vocês." Ela assentiu com os olhos marejados. "A gente também não estaria aqui sem você." Foi a primeira vez que ela se referiu a eles como a gente. E Eduardo entendeu, não disse nada, mas naquele instante soube. Um novo capítulo havia começado. Os dias que se seguiram foram marcados por uma serenidade rara. A rotina de Cláudia não mudou drasticamente. Ela ainda acordava cedo, preparava o café com pão amanhecido e dividia o leite com mais água do que devia. Mas algo nela estava diferente, mais firme, mais centrada, como se pela primeira vez em anos tivesse alguém ao lado, não para salvá-la, mas para caminhar junto. Eduardo, por sua vez, mergulhou ainda mais na presença. Aparecia no Jardim São Luís sem avisar, às vezes só para levar Isadora no parquinho ou comprar um sorvete no carrinho da esquina. Nunca invadia, nunca exigia, e Cláudia sentia que podia confiar. Não porque ele dizia as palavras certas, mas porque agia com constância. Até os vizinhos começaram a notar. "Esse moço é parente?" perguntava a dona Cida. "Não, mas parece." A resposta de Cláudia vinha automática, sem pensar, porque no fundo ela mesma ainda estava tentando entender o que ele era, e talvez o que ela estava se tornando ao lado dele. Certa tarde, enquanto varria o corredor do prédio onde fazia uma faxina nova, Cláudia recebeu uma ligação da diretora da escola Oswald. O coração disparou, pensou no pior, mas a voz do outro lado era serena. "Senhora Cláudia, ligamos só para dizer que Isadora foi destaque da semana, não só pelas notas, mas pelo comportamento. Ela é uma menina muito especial." Cláudia sentou-se no chão, encostada na parede branca do edifício. Ficou ali por alguns minutos, segurando o celular como quem segura um troféu invisível. Lembrou-se da primeira vez que entrou no prédio de Eduardo, com a filha escondida atrás da perna. Lembrou-se do pacote de bolacha, do "moço quer um biscoito", do medo de ser demitida por um gesto de carinho. E agora, ali estava ela, mãe de uma menina destaque, presente em uma escola que jamais sonhou em acessar. Tudo por causa de um encontro improvável. Tudo por causa de um homem que havia perdido tudo e encontrado, sem querer, um novo caminho. O fim do ano chegou rápido. As luzes de Natal começaram a brilhar nos postes da cidade, os mercados encheram-se de panetones e o clima de encerramento pairava no ar. Isadora ganhou uma apresentação especial na escola. Iria cantar com outras crianças uma música sobre gratidão. Eduardo, ao saber,
fez questão de estar presente. Vestiu-se com discrição, sentou-se na última fileira do auditório e assistiu em silêncio. Mas seus olhos diziam tudo. Quando Isadora subiu ao palco, com os cabelos presos por Cláudia e um vestidinho emprestado de uma prima, olhou para a plateia e procurou por ele. Ao encontrá-lo, acenou com um sorriso largo e inocente. E no final da apresentação, quando os aplausos ecoaram pela sala, ela pegou o microfone e disse espontaneamente: "Essa música é pro meu tio Dudu, porque ele me ensinou que a gente pode ser feliz mesmo depois de ficar triste." Cláudia colocou a mão no peito. Eduardo fechou os olhos. E naquele instante, tudo fez sentido. Na volta para casa, os três caminharam juntos pela rua Harmonia, iluminada por pequenas luzes pisca-pisca que desciam dos prédios. Era como se o bairro todo tivesse se transformado num cenário de recomeço. Eduardo segurava a mão de Isadora, que falava sem parar sobre os bastidores da apresentação, enquanto Cláudia os acompanhava em silêncio, com o coração em paz. Quando chegaram à porta da casa dela, Eduardo se despediu com um abraço, não daqueles formais, mas um abraço verdadeiro, demorado, como se quisesse guardar aquele momento dentro do peito. Cláudia retribuiu, e quando os braços se soltaram, ele olhou nos olhos dela e disse: "Obrigado por me deixarem fazer parte." Ela apenas respondeu: "Você já faz." Não precisavam de declarações grandiosas, nem de promessas vazias. O que existia ali era mais forte, era cuidado, era tempo, era verdade. E isso para os três já era o suficiente, pelo menos por agora. Naquela noite, enquanto Isadora dormia, agarrada ao ursinho que ganhara de Eduardo meses antes, Cláudia ficou sentada à beira da cama por um longo tempo. Observava o silêncio do quarto e pensava em tudo que viveram naquele ano. A menina que ofereceu um biscoito, o homem que reaprendeu a sentir, a faxineira que aprendeu a confiar de novo. 3 vidas que, por obra do acaso, ou talvez por alguma força maior, se encontraram na cidade mais dura e intensa do país. Nada ali foi mágico. Tudo foi construído com o tempo, com o cuidado de quem já quebrou demais e agora aprende a tocar o outro com delicadeza. Cláudia sabia que não era conto de fadas. Sabia que o mundo lá fora ainda era áspero. Mas também sabia, com cada vez mais certeza, que há encontros que salvam, que curam e que transformam, mesmo os mais improváveis. E quando deitou abraçada à filha, sussurrou: "Obrigada, minha menina. Foi você que começou tudo isso." Do outro lado da cidade, no 22º andar de um prédio silencioso no Itaim Bibi, Eduardo apagava as luzes do apartamento. Mas antes de dormir, foi até a geladeira. Olhou os desenhos e bilhetes colados com ímãs coloridos. Leu um deles em voz baixa. "Você é legal, tio Dudu." Sorriu. Fechou os olhos por um instante. Naquele apartamento onde o tempo havia parado por anos, agora pulsava vida. E tudo começou com uma frase simples, dita por uma criança de 5 anos com um pacote de biscoito na mão. "Minha mãe disse que dividir é ser educado. Às vezes, não é preciso muito para iniciar uma transformação. Só alguém disposto a estender a mão. E outro alguém que tenha coragem de aceitar. Porque no fim, a verdadeira mudança começa quando deixamos de viver apenas com medo e abrimos espaço para aquilo que a vida tem de mais precioso, a chance de recomeçar, com verdade, com afeto e, acima de tudo, com presença." Os dias que seguiram foram de calmaria, mas não no sentido vazio. Era a paz que vem quando se encontra um lugar no mundo. Cláudia voltou às faxinas com a dignidade restaurada. Não porque ganhou algo de valor financeiro, mas porque, enfim, alguém enxergou quem ela era. Eduardo continuava sendo o mesmo homem reservado, mas agora com pequenas aberturas. Um bom dia sincero para o porteiro. Uma conversa leve com a diarista do 15º andar. Isadora, por sua vez, florescia. Já lia as primeiras palavras sozinha. Falava sobre o futuro como quem sonha alto e acreditava de verdade que o tio Dudu estaria em todas as formaturas da vida. Em um sábado qualquer, durante o café, ela olhou para a mãe e perguntou: "Mãe,
Quando a gente vai ter uma casa com escada? Cláudia sorriu e respondeu: quando a vida quiser, filha. Mas por dentro, sabia. Talvez não tivesse escada, mas finalmente estavam subindo. Cláudia e Eduardo nunca precisaram conversar sobre o que eram. Nunca precisaram rotular, nem assumir papéis que não cabiam. Tudo acontecia com naturalidade, no tempo deles. Um dia, Cláudia estava exausta, com febre e dor no corpo. Eduardo apareceu com uma panela de canja que ele mesmo tentou fazer. Não ficou igual da Juliana, mas serve. Ela não conseguiu conter o riso. Era a primeira vez que ele falava da esposa em tom leve, quase cômico. E ali, naquele gesto simples, ela entendeu que o luto dele não tinha acabado, mas agora tinha espaço para o afeto. Isadora tomou 3 pratos da sopa, elogiou com entusiasmo e depois cochilou no sofá com a cabeça no colo de Eduardo. Cláudia, do outro lado, observava em silêncio. E ali, naquela sala aquecida por uma panela de canja desajeitada, ela sentiu que estava finalmente em casa, mesmo sem endereço novo, mesmo sem escada. Em casa, enfim. As histórias que mais nos marcam, às vezes, não começam com grandes eventos. Começam com pequenos gestos, um olhar, um biscoito, uma pergunta inocente. A história de Cláudia, Eduardo e Isadora não teve fogos de artifício, nem jantares à luz de velas. Teve silêncio compartilhado, teve medo enfrentado, teve choro dividido e, acima de tudo, teve humanidade. Aquela humanidade rara de quem não quer nada em troca, mas acaba recebendo tudo. Cláudia, que um dia foi chamada de só a faxineira, agora era vista como pilar. Eduardo, que era conhecido como o robô gelado do Vesantes e do segundo andar, agora era chamado de tio Dudu por metade do prédio. E Isadora, que nasceu em meio à escassez, foi quem ensinou abundância para 2 adultos que haviam esquecido como era viver com leveza. Tudo isso por causa de um biscoito. Num domingo de sol, os 3 foram ao parque do Ibirapuera, novamente. Levaram uma toalha de piquenique, frutas, brinquedos e livros. Eduardo levou um diário antigo de Juliana. Queria mostrar algo a Cláudia. Entre as páginas amareladas, uma anotação de 2016 dizia: se for menina, quero que se chame Isadora, porque esse nome tem música. Cláudia leu devagar, sentiu os olhos marejarem. Eduardo segurou a mão dela, e naquele silêncio partilhado, ambos souberam que, de alguma forma inexplicável, havia um ciclo se fechando. Não era coincidência, era propósito, era cura. Era como se Juliana, de algum modo, tivesse escolhido Cláudia, escolhido Isadora, escolhido Eduardo para continuar, não esquecendo o passado, mas transformando-o em algo que valesse a pena lembrar. No final da tarde, Isadora adormeceu no colo de Eduardo, exausta de tanto brincar. Cláudia estendeu uma blusa para cobri-la e os 2 ficaram ali, sentados na grama, olhando o céu mudar de cor. Eduardo, sem tirar os olhos do horizonte, disse: sabe o que eu mais admiro em vocês? 2. É que vocês são feitas de vida. Mesmo com tudo que passaram, vocês seguem vivas. Cláudia olhou para ele tocada. E você, Eduardo, é feito de recomeço. Mesmo sem perceber, você abriu espaço para isso acontecer. Eles não se beijaram. Não houve cena de novela. Apenas um toque de mãos entrelaçadas. Um gesto sutil, firme e verdadeiro. Porque alguns encontros não precisam ser gritados. Precisam apenas ser sentidos. E naquele silêncio, eles estavam inteiros. A história deles não termina aqui. Porque histórias reais nunca terminam de fato. Elas seguem, mudam, se reinventam, às vezes com dor, outras com riso, mas sempre com verdade. E se você chegou até aqui, talvez já tenha vivido algo assim. Um reencontro inesperado, um gesto que mudou tudo, uma criança que curou um adulto, um silêncio que ensinou mais do que 1000 palavras. Talvez você seja Cláudia ou Eduardo, ou talvez conheça uma Isadora por aí. E se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que também precisa lembrar. Existe sim bondade no mundo, existe sim recomeço. E às vezes tudo começa com uma frase simples: quer um biscoito?